Olá, meninos, tudo bem? Aqui é a professora Elisângela Genove e hoje nós vamos com mais um conteúdo muito interessante. E o conteúdo de hoje é, professora, sentido próprio e sentido figurado. Bom, muitas das vezes a gente usa algumas palavras que a gente não sabe o significado delas, não é verdade? E aí a gente procura onde o significado? No dicionário. E lá a gente encontra o sentido da palavra em si. Então, mas muitas das vezes nós usamos essas palavras que estão lá no dicionário com outro significado. Esse outro significado que nós atribuímos a essa palavra do dicionário é chamado de sentido figurado. Vamos ver aqui. É nós na fita, mano. Peraí, professora, a nós está na fita? Mano, esse sentido de usar a nós na Índia, ele é um sentido figurado, não é o real, o sentido próprio do dicionário. Mas antes da gente entrar no conteúdo, é necessário que nós entendamos duas coisinhas importantes. O sentido objetivo e subjetivo. Bom, objetivo. Vou pegar como exemplo, isso aqui é o que, meninos? Uma garrafa de cor rosa. Isso é objetivo. Se eu colocar ela em cima aqui da bancada, ela continua sendo uma garrafa. Se eu colocar na minha mochila, continua sendo uma garrafa. É objetivo. Agora, subjetivo. Ela é rosa. Eu não gosto de rosa. Então, a subjetividade está dependendo de quem olha. Então, eu gosto de rosa, você não gosta. Então, isso objetivo é aquilo que todo mundo vê, é claro. E subjetivo é aquilo que depende do olhar se gosta ou não. Tá. A gente vai usar muito o objetivo e o subjetivo aqui. Então, vamos lá. Bom, nem sempre as palavras são utilizadas com o mesmo sentido. As palavras, né, em geral, da nossa língua, ela apresenta um único sentido. Mas, dependendo do contexto, ela vai tomar um outro sentido. Esse outro sentido, aqui na língua portuguesa, ele é chamado de sentido figurado, tá? Então, a gente tem o sentido próprio, que é aquele que está no dicionário, e o sentido figurado, que é aquelas palavras que nós usamos ela, mas com outro sentido, com outro significado. Quando pensamos nas facetas significativas das palavras inseridas nos mais diferentes contextos, podemos pensar naquilo que é a semântica. Chama-se de denotação e de conotação. Denotação vem do sentido próprio da palavra, da origem, como ela está lá no dicionário, de dicionário. E de conotação vem de criação, lembra de ser de criação. Então, essa é uma forma milenar, né, de se diferenciar denotação, conotação. Professora, denotação é sentido próprio, figurado? Então, lembra do de sentido próprio, de dicionário, conotação, de criação, que é o figurado. Então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre esse conteúdo e nós vamos atribuir agora significado e significantes para ele. Então, significado, dicionário, significante da criação, que é o de conotação. Sentido próprio. Sentido próprio ou sentido literal da palavra, denominado de denotativo, é o significado básico de palavras, expressões e enunciados da língua, ou seja, o sentido comum que costumamos dar a uma palavra, ou seja, o significado dela, na sua origem. Ocorre a denotação quando a palavra é empregada em sua significação usual, ou seja, na sua forma literal, no sentido correto, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Assim, quando falamos ou escrevemos e desejamos ser objetivos, lembra, meninos, da garrafa? Isso aqui é uma garrafa, se eu colocar na minha mochila, continua sendo uma garrafa. Objetivo, ou seja, claro, não tem modificação. Utilizamos, então, a linguagem objetiva, que não permite mais de uma interpretação, cujo significado real seja conhecido por todos. Isto é, o seu sentido
esteja dicionarizado, ou seja, esteja lá no dicionário. Perdi a chave desta gaveta. O café deve ser servido quente. Nestes dois exemplos que eu coloquei para vocês, as duas palavrinhas chave e quente, elas foram empregadas no sentido próprio. Chave significa chave. E aqui o café é quente, quente literalmente, né? Literalmente, ou seja, no seu sentido próprio. Conhecido por todos, está quente. Logo, estamos diante de um caso de denotação, em que apenas uma interpretação é possível, não tem outra interpretação. A linguagem denotativa, ela é predominante em textos com função utilitária, ou seja, que tem como objetivo informar, argumentar, orientar. Então, eu não posso acrescentar um sentido figurado, né, a mais nessas palavras. Então, porque elas têm que ter um único significado e que todos possam compreender. Duplo sentido e conotação. Mas, então vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo. Olha o aviãozinho, o menino abre a boca. Mas, na verdade, nesse sentido aqui, né, é o sentido, o quê? Figurado. Conotação vem de criação. Então, tá fazendo uma referência, né? Mas quando eu falo de aviãozinho, tem a ver com um avião mesmo, né? Então, eu tô dando um significante diferente para o significado de avião. Sentido figurado ou conotativo é aquele que as palavras adquirem em situações particulares, um uso diferente, num contexto diferente. Então, ele exige que o falante ou o leitor perceba que o sentido literal da palavra foi modificado. Igual lá no exemplo anterior, como nós vimos, aqui o sentido, o avião, né? Olha o aviãozinho, o sentido do avião, ele foi modificado com a ideia, né, de dar uma significância diferente para o significado de avião. As palavras que elas sofrem essas modificações em seu significado primário, ganhando-se um novo sentido. Esse novo sentido é chamado aqui na língua portuguesa de sentido figurado ou conotativo. Essa conotação, né, ela ocorre quando a palavra ela é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações. Então, a gente vai ver aqui ao longo do nosso conteúdo alguns exemplos desse sentido figurado e sentido próprio. Vamos lá. Então, esse sentido conotativo, ele tem, portanto, a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes de seu sentido original, abrindo, meninos, caminho para a subjetividade. Lembra que eu falei da garrafinha? Subjetivo depende de quem está olhando, então eu vou mudar o significado dela. Pode ser ou não pode ser. Por exemplo, se eu fosse falar assim, nossa, aquela menina é uma cobra. Eu não estou dizendo que ela é uma cobra, mas sim que as características dela não são confiáveis, né? Então, eu pego o sentido real da palavra e uso ela com outro sentido, uma subjetividade diferente. Ficou claro até aqui? Vamos lá. Encontrei a chave deste problema. Não é a chave, literalmente, aqui a chave de abrir o portão, e sim a situação do problema. Conquistou-me o seu olhar quente. Gente, quente o quê? Quer dizer que o olhar dele tem um significado diferente. Então, perceba que nos dois exemplos que foi colocado aqui, tanto chave como quente, eles ganharam um novo sentido. Não tem nada a ver com o sentido real da palavra lá no dicionário. Sugerindo, então, uma ideia de forma indireta e não como encontramos no dicionário. Então, aqui ela tem uma outra significância. Nesse caso, então, nós dizemos que ocorre, então, a subjetividade, pois o sentido da palavra está de acordo com a ideia que o emissor quis transmitir. Assim, a conotação, ou seja, o sentido figurado dela, consiste em atribuir um novo sentido, um novo significado, ou seja, um sentido denotativo à palavra. Vamos ver um exemplo? Olha só, veja. Estamos devorando o planeta. Aqui nesse sentido, né, a palavra devorar
de estar comendo o planeta não tem nada a ver com o sentido de relação de se alimentar, de comer algo. E sim, tem a ver com o sentido figurado da palavra, de que as pessoas estão destruindo o planeta, né? Com as suas, vamos dizer assim, seus maus hábitos, a questão da poluição e outros motivos. Então não tem nada a ver no sentido próprio, e sim no sentido figurado da palavra. Outro exemplo. Precisa-se de homem-bomba. Esse homem-bomba foi no sentido figurado. Aqui ele usou o homem-bomba, né, de musculoso e tal. E o homem-bomba é aqueles caras que se auto-explodem. Mas esse sentido aqui também foi empregado o sentido conotativo, o sentido figurado. Existe também na língua portuguesa, além das palavras de sentido próprio, sentido figurado, eu tenho a polissemia e a ambiguidade. O que é essa polissemia? Vamos por etapa. É a propriedade que a palavra tem de possuir mais de um significado dentro de um mesmo campo semântico. Assim, um verbete de dicionário, uma mesma entrada léxica, pode apresentar diferentes acepções, ou seja, diferentes significados. Por isso a palavra poli, então, tem a ver com diferentes significados para uma mesma palavra. A polissemia ela está relacionada ao uso do discursivo, que se faz de uma mesma palavra. Nas sentenças a seguir, a gente vai ver as palavras com significados diferentes e elas mudando de acordo com o contexto que ela está inserida. Meu cachorro quebrou a perna. Eu tenho perna, se eu olhar no dicionário, perna tem a ver, né, com a questão da parte do corpo. Mas aqui ela vai ser empregada, uma polissemia, vai ser empregada de forma diferente. Meu cachorro quebrou a perna. É a perna o quê? A perninha dele mesmo. Consertei a perna da cadeira. A cadeira tem perna? Sentido polissêmico. Ela gosta de bater perna no shopping, ou seja, andar muito. Contudo, em certos enunciados, o contexto da palavra permite que compreendamos a mesma sentença com mais de um sentido. Quando isso ocorrer, nós temos essa ambiguidade, é uma sentença ambígua. E a ambiguidade, meninas, ela só vai ocorrer quando houver uma palavra polissêmica, que ela tem vários significados. E como ela tem vários significados, dependendo do contexto que ela tá, ela dá um duplo sentido. Por exemplo, quando eu falo, esqueci meu livro no banco. Quando eu falo esqueci meu livro no banco, peraí, professora, eu tô falando do banco lá, o banco onde tem um depósito de dinheiro, ou eu tô falando do banco onde as pessoas sentam? Então, essa polissemia dessa palavra, ela gera uma ambiguidade, ou seja, fica difícil a compreensão. Aqui tem um exemplo. Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Então, o sentido aqui, vai fazer programa de quê? O programa tem a ver com a questão do televisivo. A apresentadora mais amada do Brasil. Quem não conhece a Fátima? Quem não conhece o William Bonner? Então, esse contexto da palavra, essa polissemia, vários significados, gera um duplo sentido. Opa, não era isso que eu queria dizer. Quantas vezes a gente fala isso? Não era isso que eu queria dizer. Mas por quê? Tem várias palavras que ela tem polissemia, ela é polissêmica. E dependendo da colocação dela na frase, gera ambiguidade, duplo sentido. Tipos de ambiguidade. Eu tenho ambiguidade estrutural, que ela é criada a partir do posicionamento de determinada palavra ou expressão em um enunciado. Então, dependendo do local onde eu coloco, ela vai gerar um outro sentido. Vamos ver aqui alguns exemplos. O advogado disse ao réu que suas palavras convenceriam o juiz. As palavras do réu ou do advogado? Ficou duvidoso, né? Quem convenceu o juiz? Foi o que o advogado iria falar ou que o réu falou? Outro exemplo. Vendo carnes aos fregueses sem pelanca. As pelancas são do freguês ou da carne? Viu? Então, dependendo do posicionamento, eu tenho aqui uma ambiguidade. Mas qual tipo de ambiguidade? Estrutural, porque ela ficou fora da estrutura correta. Ambiguidade léxica.
criada então a partir do emprego das palavras que carreguem duplicidade de sentido. O cadáver foi encontrado perto do banco. Ó, o que eu falei para vocês. Peraí, esse banco tem a ver com o banco da agência bancária ou banco do assento? Então, essa ambiguidade lexical, né, léxica, ela tem a ver com, ela gera uma ambiguidade, um duplo sentido. Outro exemplo, que eu gosto muito de charging. Então, vamos lá. Rede social. Quando a gente fala de rede social, a gente pensa o quê? O Facebook, o Instagram, e o Twitter e outras, né? O WhatsApp são as redes sociais mais conhecidas. Agora, quando coloca aqui, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, aqui, essa rede social aqui, ela teve um outro significado, tá? Relembrando, agora que a palavra não está sendo usada em seu sentido comum, configurando um pequeno desvio de acréscimo em seu sentido original, dizemos então que a palavra ela é conotativa ou figurada. Então, já aprendi o que é denotativa, que é a palavra no seu sentido real, e a conotativa. Vamos ver mais alguns exemplos? Vamos relembrar. Aquela cobra ainda vai dizer o que não deve. Então, a cobra aqui tá falando de uma pessoa, né? Que ela é ruim, ela conversa demais, o que ela fala é só para poder trazer intriga, ela é venenosa, tá bom? Agora, quando eu tenho um sentido denotativo ou literal, ao pé da letra, é aquela palavra que está no seu uso correto, mais comum, real e imediato. Quando predomina tal uso significativo dessa palavra, nós dizemos que ela está em seu sentido denotativo, de acordo com o dicionário. Aquela cobra capturada pelos bombeiros é muito venenosa. Então, aqui o sentido da cobra é no seu sentido literal mesmo, o sentido de cobra animal. Hashtag dever em casa. Tarefinha tranquilinha, fácil e pequena. Qual que é a atividade, professora? A atividade da página 42 a 44 do livro de Língua Portuguesa do módulo 4. Qualquer dúvida, meninos, voltem na live. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha na videoaula. Ficou dúvida ainda? Volta na live, tira sua dúvida. Nós temos live, lembrando, toda quarta e sexta-feira. Então, anota a sua dúvida. Professora, não entendi. Mesmo você vendo a videoaula, mesmo você vendo o seu material didático, ainda ficou alguma dúvida? Esclareça com a professora Elisângela Genve. Beijo para vocês, até a próxima aula.